Bom, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Saúde Visionária, o nosso bate-papo da nossa certificação. Para todos da área da saúde que querem ter um pouco mais de performance, que querem entender um pouco mais da vida de algumas pessoas que têm performance no nosso mundo 360, que é da área da saúde, né? O que a gente fala, o que a gente faz e o que a gente vivencia. E hoje, nesse nosso episódio do Saúde Visionária, eu vou ter o prazer aqui de receber um grande profissional, um grande amigo, Dr. Guilherme de Abreu, neonatologista, pediatra. Se estiver errado, você vai me corrigir, né, meu? Neonatologista, pediatra. Neonatologista, para quem não sabe, aquele que cuida do bebezinho bem recém-nascido, tá? É o neo, né, do neonatologista, certo, né? Isso. Mais de 20 anos de experiência e ele tem alguns projetos que a gente vai falar bastante, vai falar sobre a performance da vida dele, como ele construiu a carreira dele desses 20 anos na área de pediatria e outros projetos que tem projeto social. E ele cuida de uma coisa muito interessante das crianças, que acho que é a maior especialidade hoje dele, que são os transtornos, né? Bem-vindo ao Saúde Visionária, Guilherme. Obrigado pela presença, irmão. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz de me receberem. Obrigado. Que bom, meu velho. E assim, a gente sempre começa falando um pouquinho da carreira, né? Me conta um pouquinho da tua história na área da medicina. Como é que você teve a vontade de virar médico? Era uma coisa que vinha já desde a infância? Como é que era? Me conta. Olha, é uma coisa interessante, Bernal, porque eu decidi ser médico, eu devia ter uns 11, 12 anos. E eu já tinha uma certa predileção pela pediatria, imagina. Eu mesmo era uma criança. Criança que gostava de cuidar de coisa de criança. E gostava de cuidar de criança, né? Eu me encantava com o modo como a vida evolui, sabe? Mas eu entrei na faculdade de coração aberto, assim, né? Sem me preocupar muito com especialidade. Eu queria primeiro ser médico. E a pediatria realmente me atraiu, confirmei esse desejo ao longo do tempo de faculdade e fui para residência. E depois eu fiquei um tempo ainda sem me decidir sobre qual subespecialidade, porque qual que era a minha grande preocupação? De você sair do universo generalista, né, de cuidado, por exemplo, da saúde integral de uma criança e se subespecializar em alguma área, como pneumologia ou gastroenterologia, e parar de ver criança e começar a ver pulmão, começar a ver... Então eu tinha um pouco dessa preocupação e demorei um tempo ainda a me decidir pela neonatologia. O bom da neo é que você continua vendo o seu paciente como um todo, né? Para as pessoas que não conhecem, neonatologia realmente é a ciência que cuida dos bebês pequenos, né? Então o neonatologista dá assistência aos bebês logo na sala de parto. E os bebês que têm algum tipo de dificuldade a mais, como prematuridade ou alguma intercorrência no parto, vão para as unidades de terapia intensiva neonatal e também são manejados pelo intensivista neonatal, né? Pelo neonatologista. Então é uma carreira interessante. Só que o neonatologista ele acaba caindo muito nos ambulatórios de acompanhamento do bebê prematuro. E o bebê prematuro, particularmente, tem vários transtornos de desenvolvimento. Pronto, e aí vem a pergunta que eu ia te fazer. Exatamente. O que é o transtorno de desenvolvimento? Legal. Olha só, vamos imaginar que nós temos uma espécie de script de como que um ser humano precisa se desenvolver. Esse script ele vem detalhado, então ele vem dizendo, por exemplo, das aptidões motoras que um indivíduo precisa adquirir, quais são os caminhos, né, quais são os steps que ele precisa cumprir para chegar num desenvolvimento pleno naquela área. Agora multiplica isso por 10, né? Então vamos pensar em várias frentes de desenvolvimento, que a gente chama de linhas de desenvolvimento. Então tem a parte motora, que a gente chama de grossa, a parte motora fina, a parte de desenvolvimento de linguagem. Dentro da linguagem tem aquilo que se escuta, né, que a gente chama de linguagem receptiva, e aquilo que se transmite, que é uma linguagem comunicativa. Então tudo isso é desenvolvimento infantil. E quando tem qualquer tipo de desvio nesse script, nós estamos diante de um transtorno de desenvolvimento. E aí as causas são incontáveis. Por exemplo, o síndrome de Down é um transtorno? Síndrome de Down gera um transtorno de desenvolvimento, né? Então, existe um déficit, por exemplo, cognitivo, existe um déficit, por exemplo, de fala, né, de linguagem expressa. Então, tudo isso é analisado pelo médico do desenvolvimento, né? Aqui no Brasil, não é uma subespecialidade pediátrica, né? Então, o Conselho Federal de Medicina não reconhece essa área ainda
como uma subespecialidade, como uma área de atuação que seja. E quais os transtornos de desenvolvimento assim que popularmente chamados, né? Eu tenho que chamar sempre esse assunto para quem não é da área da saúde que está assistindo também a gente, sabe? Então eu falei síndrome de Down, transtorno de desenvolvimento. O que mais a gente poderia classificar como um transtorno de desenvolvimento? A pediatria do desenvolvimento, na realidade, é um nome mais curto, né? Ela se refere à pediatria do desenvolvimento e comportamento. Então, tudo aquilo que é, digamos, mais orgânico, como eu falei do desenvolvimento motor, da fala e tal, é a parte de desenvolvimento, é um transtorno de desenvolvimento. E tudo aquilo que é comportamental, como, por exemplo, transtorno de espectro autista, TDAH, ansiedade, né? Tudo isso é relacionado com a parte comportamental. Então, a pediatria do desenvolvimento e comportamento abrange essas áreas todas. Então, tudo aquilo que é transtorno, que é desvio, o profissional da área avalia e corrige. Agora, falando um pouco da carreira com relação à parte financeira, à parte de andamento, até você se formar em toda essa sua área, como é que foi para você? Porque é um investimento alto para virar médico, né? E a partir daí você virar um especialista. Você tinha o apoio da família. Como é que foi? Essas histórias são muito importantes aqui no Saúde Visionária para a gente entender qual é o movimento de cada um dentro dessa área, né? Bom, eu estudei em escola pública, né, na faculdade. Eu fiz Universidade de São Paulo. Sempre foi uma carreira assim, muito concorrida, a medicina, né? Sim, muita. E acredito que seja até hoje, talvez cabeçudinho, que estuda, né? Tem que estudar. E como dizem, né, você estuda para entrar e depois tem que estudar o dobro para sair. Né? Sair, exatamente. E depois você vai para mais 2 anos de subespecialidade e depois mais 2 anos de subespecialidade. Então, hoje em dia, o médico, para sair formado para mercado, ele tem pelo menos uns 10 anos de formação. E é uma via crucis, né? Porque você não ganha nada, né, praticamente, né? Os salários de médico residente para fazer a especialidade são relativamente baixos e tem que viver de dar plantão, né? Então você paga suas contas dando plantão. Eu sempre falo que esse começo da profissão da área médica, além de ser, né, é um sacerdócio muito grande, né? A gente sente que existe uma carência ainda muito alta, né, pelos serviços da área médica. Então vamos falar de plantão, por exemplo. Começou a carreira ali. Tem muito plantão sobrando para médico, é isso mesmo? Tem e não tem, né? O que acontece? Tem muitos lugares que dão condições de trabalho muito ruins. Né? Então, por exemplo, muitos postos de saúde, muitos hospitais, né, acabam dando poucas condições para o médico trabalhar. E isso tudo tem estudo, né? Eu, quando comecei a enveredar pela área de gestão em saúde, por exemplo, uma das coisas que mais me atraía de estudar é a questão do dimensionamento. Eu vi que você fez o MBA na área de gestão em saúde, né? Gestão em saúde. Onde você fez aqui no Brasil? Fiz no Einstein. Você fez no Einstein aqui? É. E por que você foi diretamente nesse foco? Na gestão exatamente no processo? Qual era a sua falha que você tinha? Que você falava... Talvez eu não esteja andando um desenvolvimento um desenvolvimento muito devagar, eu quero ir mais rápido, eu quero mais uma área de gestão, macrogestão. Por que você escolheu fazer o MBA realmente em gestão? Que é uma dos grandes ganchos do Saúde Visionária, né? De falar de gestão. Falar de gestão é um tema super interessante. Eu, na minha carreira em particular, eu fui meio que dragado para a área de gestão, né? Logo, você começa com cargos um pouco menores, mas eu não gosto de fazer nada que eu não saiba como fazer. Né? Então, se eu entrei, por exemplo, na área de gestão, eu quero aprender a fazer gestão. Eu quero saber fazer. Porque sai da faculdade e não sabe nada, por exemplo, de finanças, nem de marketing. Aliás, hoje o mercado mudou, né? A gente tem que ser multi, né? Mas as faculdades acho que não. As faculdades não, exatamente. Mas nós temos que ser multis, né? Temos. Multi. O que é multi, né? Você tem que entender de marketing, você tem que entender de posicionamento pessoal e fora a sua especialidade, né? Fora. E outra, né? Hoje em dia está muito em voga a questão das carreiras em W. Então, sim, você vai meio que mudando de área ao longo do teu conhecimento, da tua trajetória profissional. E isso é muito bacana, na realidade. Né? Porque você ganha múltiplas frentes ali de trabalho e não tem como, Bernal, você aprende a fazer uma determinada coisa nova na sua carreira, todas as outras áreas que você já sabe fazer são impactadas positivamente por aquilo. Sim. Então eu posso dizer com tranquilidade, eu me tornei um médico melhor quando eu aprendi a fazer gestão. Porque você começa a ter um outro olhar
de como que o médico se porta e como que o médico se relaciona no ambiente corporativo. Porque os grandes hospitais hoje são ambientes corporativos. Sem dúvida. Tem uma máquina de gestão por trás daquela eficiência operacional dos grandes hospitais. Né? O Einstein é um deles, o Sírio-Libanês é um deles, o Oswaldo Cruz é um deles. São máquinas de gestão, né? Máquinas de gestão. Não necessariamente focadas na questão do lucro, sim, mas da eficiência, né? Da sustentabilidade da saúde. A gente trouxe o Saúde Visionária justamente nessa certificação. Né, para a gente poder ter tanta alta performance voltada realmente para justamente isso que você está falando. Porque a área médica a gente sente, a área de saúde, né, no 360, nutricionista, fono, enfim, toda a área, odonto, dentista, né, médico. A ausência de uma alta performance na parte financeira, na parte de marketing, na parte de gestão total de carreira, mesmo de plano de carreira, ela não vem da faculdade, né? Não vem. Então a gente trouxe isso para o Saúde Visionária justamente para esse nosso bate-papo realmente é para trazer a sua vida, entende? O seu crescimento frente ao que você faz e como você fez. Então você vê que a área de gestão ela realmente é fundamental para uma evolução da carreira, né? Seja lá qual a especialidade for. É fundamental e nós estamos vivendo tempos muito difíceis para isso, né? O custo da saúde está cada vez mais alto, né? Quanto mais a gente ganha em tecnologia, em eficiência, né, diagnóstica e terapêutica, mais a saúde fica insustentavelmente cara. E todo esse modelo não só de gestão, mas todo esse modelo de oferta de saúde, ele está fadado a ser modificado gravemente nos próximos anos, porque ele já não é mais sustentável. Esse modelo que a gente vive hoje, eu não estou falando de São Paulo, não estou falando de Brasil, eu estou falando da saúde mundial. É um modelo que precisa ser mexido em vários aspectos. E você fazer parte dessa frente de mudança é muito interessante, né? Tem tanta tecnologia sendo embarcada do ponto de vista terapêutico e diagnóstico e também operacional, né? Também de gestão. Então tem muita coisa para se fazer do ponto de vista de gestão que faz a medicina se tornar mais sustentável. É engraçado a gente pensar, hoje em dia, assim, a gente sabe que a sustentabilidade financeira da medicina está em xeque. A boa notícia que nós temos é que nós somos muito ineficientes nessa gestão. Sim. Então é lá que está o nosso ganho. Nós temos um sistema único de saúde, né, um chamado sistema universal, vários países do mundo têm, né, o Brasil não é diferente. É diferente daquele modelo de lógica de mercado, mas nós temos um sistema universal de saúde previsto na Constituição, que é um desafio arrojado, se parar para pensar. Né? Na hora que na nossa Constituição a gente considera a saúde como um direito e não mais como um consumo, né? Como um bem a ser consumido, a gente automaticamente diz que nós temos que fornecer saúde integral, né, dentro dos valores do SUS, para 200 milhões de pessoas. Né? Então, essa não é uma tarefa fácil. A gente tem sido bem sucedido, é lógico que o SUS tem uma série de gaps ali que precisam ser corrigidos, mas nós temos muita eficiência, mas ainda tem como melhorar muito. E é aí que está o nosso trunfo. A gente não vai conseguir financiar muito mais da saúde do que está sendo financiado hoje. Né? O nosso grande trunfo é em ganhar excelência operacional. É aí que está a mágica. E aí que a gente sempre fala, né, que o estudo nada do que a cultura nos substitua, né? A gente precisa ter a cultura, mesmo da formação que a gente tem. A gente vê esses problemas que a gente tem hoje no país, com qualquer país de terceiro mundo, eles estão muito baseados principalmente na educação, né? Porque sem educação tudo de errado acontece, né? Exato. Então a pessoa quando não tem educação, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que isso é fundamental na área da saúde, então em todas as áreas, né? Então se não tem muita educação, fica aquela bagunça total. Agora, nesse seu plano de carreira do crescimento, da alta performance, você ficou dando plantão muito tempo? Ah, fiquei. Eu fiquei, até porque é curioso. Uma vez eu fui chamado para participar de um processo seletivo, tinham aberto uma vaga para head de uma área neonatal, numa grande indústria farmacêutica. Nessa época eu estava um pouco ligado à indústria e eu fui convidado para participar desse processo seletivo. Para mim foi uma coisa boa, assim. A gente
encara esse tipo de coisa até para ganhar estofo Sim. de participar de entrevistas e tudo mais. Mas foi interessante, porque eu nunca tinha visto uma vaga aberta para neonatologista numa grande indústria farmacêutica. Não é uma área muito comum de se acontecer. Mas você realmente precisa enveredar um pouco por esse lado, até para se construir. Agora, na época dessa entrevista, a pessoa me perguntou isso, né? Falou, olha, você está preparado porque a vaga era para ser expatriado, né? E eu não poderia exercer a medicina fora do país. Sim. E aí ele falou, você está preparado para sair do seu país e deixar de exercer a medicina? E a minha resposta foi, estou, né? Mas se esse convite tivesse vindo 2 anos antes, eu não estaria. Porque o que acontece, na minha visão, você precisa de uns bons 10 anos de trabalho ali para realmente ganhar traquejo, né? Ganhar segurança em você poder dizer, mesmo sem eu fazer assistência nesta área, eu continuo dominando ela. Sim. Mantendo atualizado, estudando, tudo bem, mas você não necessariamente se vê mais na obrigação de ficar realmente com a mão na massa. Eu tinha essa sensação a respeito da medicina intensiva. Eu nunca deixei de ser pediatra, né? Sempre tive meu consultório, né? Sempre, mesmo trabalhando em gestão, mesmo vinculado à indústria, eu sempre mantive meu consultório, mas plantão já é uma coisa que eu não faço já era uma coisa que... quase 10 anos. Isso, mas foi uma construção de carreira, né? Foi. Até mesmo quando a gente chega e fala dos transtornos de desenvolvimento, é uma pergunta específica sobre isso. Quais as dificuldades que a gente tem no Brasil, ou qualquer outro lugar, tá? Mas principalmente aqui, que é onde você exerce a medicina, onde exercemos a área da saúde, quais são os maiores desafios que você tem nessa área que você atua tão bem? Depois eu vou te perguntar do projeto que você tem, do projeto social. Mas dentro dos transtornos de desenvolvimento, você lida com uma questão muito, muito difícil para entender aquela criança também com aquele problema, cada um no seu tipo de transtorno, e detectar aquele problema exatamente, como atuar na área. Quais são os maiores desafios que você tem para lidar com as crianças que possuem os transtornos de desenvolvimento? É curioso a gente falar a respeito desse assunto, né? Porque eu acho que um dos maiores desafios que eu tenho lidando com transtornos de desenvolvimento, e as pessoas que estão assistindo a gente vão entender o que eu estou falando, principalmente se eles tiverem pessoas, né, filhos e parentes com transtornos de desenvolvimento, é dar um olhar mais humanista para o manejo desses pacientes dentro do universo da saúde. Como assim? Eu, inclusive, quando eu vou dar aula de humanismo médico, eu dou casos reais de pacientes meus que tiveram ao longo da sua história, né, daquela criança, daquele parente, uma abordagem assim, desumana, eu não tenho outra palavra para dizer, a respeito de como que aquela criança evolui ou está. As famílias realmente estão sendo machucadas por profissionais de saúde como nós, né? Que não tem o preparo específico para poder lidar com esse tipo de situação. Exato. Então esse é um grande desafio. Você levar esse nível de abordagem, né, mais humanística para a área da saúde como um todo. E você acha que a população, fora isso, você acha que a população também, aquela pessoa que está em volta dessa criança com transtorno de desenvolvimento, você acha que existe ainda uma falta de explicação para essas pessoas de como lidar com esse tipo de criança? Acha que a informação ela é boa ou ela é ruim no Brasil? Eu acho que a informação é um desafio em qualquer lugar. Porque quando você lida com transtornos de desenvolvimento, muito do que aparece no seu consultório, e a gente precisa ser humilde na hora de dizer isso, nem você sabe. Porque nós estamos falando, hoje em dia tem mais de 7.000 doenças raras e ultra raras catalogadas. Então, assim, é impossível. Eu vou estar sendo um charlatão se eu disser que eu conheço a fundo 7.000 doenças. Não conheço. Mas eu tenho o espírito de aprender, né? Então, se um paciente chega no meu consultório hoje com um diagnóstico que eu não conheça, eu vou ser franco com a família. Falar, olha, eu não sei manejar o seu filho, mas eu estou disposto a aprender. Então eu vou buscar os meios para me educar a respeito daquele caso, para me tornar minimamente capacitado para manejar aquele caso. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente todos os dias na profissão de quem lida com transtornos de desenvolvimento: ninguém sabe mais a respeito daquela criança do que os pais.
Com certeza. Então você precisa ter esse nível de humildade também, de dizer, olha, eu estou aqui como um parceiro na condução de saúde do seu filho, da sua filha. Eu não sou o senhor sabe tudo. Eu sou um parceiro seu. Eu tenho o meu lado, a minha função, que geralmente é advogar em benefício da criança, né, do paciente, mas você precisa ter preparo para isso, sabendo que a família entende muito mais e vai entender muito mais daquela condição do que você. Eu tive uma prova disso hoje, inclusive. Estava com uma cliente minha na clínica, vó de uma criança com transtorno, e aí ela ligou para... Ela mostrou um vídeo. A gente ligou para a mãe era uma dentista também, mas não atua mais, não atua para cuidar do filho que tem um transtorno. O filho já é grande, tem 9, 10 anos, mas ela fica 24 horas em função do filho. E é interessante, quando ela me mostrou o vídeo, né, o menino que não mexia no celular pelo transtorno dele, sem parar, e ela falando com ele daquele jeito, e o menino entendendo tudo que ela estava falando, e aí eu falei, que incrível, o pensamento veio na hora, eu falei, são 24 horas por dia cuidando daquela... O sensor que uma mãe, com um pai, ou com uma cuidadora, ou com a avó, seja lá quem estiver realmente cuidando, tem com relação a isso, talvez seja fundamental para o médico no auxílio do caminhar do determinado tipo de transtorno. Sem dúvida nenhuma. E, infelizmente, os médicos da minha geração e anteriores à minha geração não estão acostumados com esse tipo de abordagem, né? Os médicos das gerações, até a minha, eu costumo imaginar, ainda tem muito aquela visão paternalista da medicina, né? Então eu sou quem passou 10, 11, 12 anos estudando, então eu sou o detentor do conhecimento e não tem nada que você possa me dizer que eu já não saiba ou que eu não precise aprender. E os médicos carregam isso muitas vezes até para o manejo com equipes interdisciplinares, que é outro tema difícil de se lidar, né? Porque muitos médicos têm uma postura ainda muito arrogante em relação a profissionais da área da saúde, né, outros terapeutas, no sentido de, não, eu mando aqui, né? E, cara, eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha comigo já há muitos anos e todas as vezes que eu entrei em contato com ela, eu tenho quase 20 anos lidando com medicina intensiva neonatal, lidando com ventilação mecânica, com respiração, com fisiologia respiratória. Tem coisa que eu não sei. Eu costumo brincar que ventilação mecânica, por exemplo, é como se fosse um capítulo do Lost. Lembra do Lost? Lembro. Você assiste um capítulo, você responde uma pergunta e faz mais 3. Faz mais 3. Então, quanto mais você aprofunda na ventilação mecânica, menos você sente que sabe. Eu ligava para ela para tirar dúvida, né? Ligava para ela, falava, me ensina, tal. Isso é troca de experiência. Por isso que eu uso o termo interdisciplinaridade, não multidisciplinaridade, né? Porque eu gosto dessa sensação de um tráfego de informação dentro de uma equipe interdisciplinar, né? Então é o médico aprendendo com o fono, que aprende com o físio, que aprende com o psico, que aprende com o TO e assim vai. É uma troca contínua de informação. Tudo em prol do paciente. Mas se a gente fica naquela postura de eu sei tudo, vocês estão aqui para me servir, nada acontece. Então a gente tira uma conclusão disso tudo, né? Que a saúde deve ser 100% voltada para a humanização. Esse é o momento que a gente tem na área médica que mais podemos falar que a gente está tentando chegar... O maior problema que a gente tem é na falta de humanização, e eu sinto que dentre os médicos ou os profissionais da área de alta performance, eles estão voltando para trás um pouco e estão virando um médico de família de novo. Porque a humanização agora, para alta performance, faz a diferença? Faz total. A gente está vivendo uma transformação digital na saúde, né? As previsões mais otimistas estão falando em 5, 10 anos. A medicina vai ser transformada numa medicina digital. Aspectos como o uso de IA robô, dentro da medicina, robô. Esses dias eu estava lendo a respeito do Digital Twin, né, que é você ter um gêmeo digital, né, uma espécie de emulação da sua própria genética e saúde, que vai simular risco de doenças antes de você ficar doente. Isso é incrível. É incrível. E o médico na Coreia operando o cara lá no Chile. Exato. Né?
no robô. Então, assim, a medicina, né, o profissional da medicina está passando hoje por uma descaracterização da sua função que, na verdade, já vem há pelo menos uns 50 anos. Porque qual é a trajetória, né? Eu costumo dizer, as pessoas muitas vezes não sabem disso. A primeira faculdade de medicina que abriu no Brasil foi no começo do século XIX, 1808. E pouca gente sabe quanto era o tempo de formação de um médico naquela época. O médico demorava 5 anos para ser formado, em 1800. Meu Deus. Foi a primeira faculdade de medicina do Brasil, foi aberta em 1800. 1808. 1808. Exatamente. Foi São Paulo? Não. Foi Bahia. Ah, Bahia. Bahia. E, então, assim, o médico naquela época demorava 5 anos para se formar. Nós estamos falando de uma época, Bernal, que não tinha antibiótico, não tinha nada. Não tinha raio-x. Né? Mendel ainda demoraria 50 anos para começar a plantar ervilha. E a gente ensinava médicos ao longo de 5 anos. Depois dessa carga tecnológica toda que a gente viveu e ainda vive, nós estamos demorando 1 ano a mais para formar os médicos. Então, a minha pergunta é, o que os médicos do século XIX aprendiam que os nossos médicos não estão aprendendo? Essa é a pergunta para mim. E depois, no começo do século XX, houve todo aquele redesenho da cadeira, né, médica, dividindo em sistemas. E aí o processo de desumanização da medicina começou, na minha opinião. Porque na hora que você deixa de pensar no indivíduo e passa a pensar no sistema, do ponto de vista pedagógico, né, do ponto de vista de ensino, pode até fazer sentido, mas a cabeça do médico começou a se fragmentar aí. E ao longo dos 50 anos subsequentes, os médicos começaram a focar não só em sistema, mas nas subespecialidades. Então hoje eu tenho pacientes no consultório, é quase ridículo dizer, mas eu tenho pacientes no consultório que tem mais médicos do que você ou eu. Né? Então qualquer problema que tenha, vai no especialista, vai no neuro, vai no otorrino, vai no alergista, vai no dermato, cadê o generalista dessa história? E aí vai a pergunta, que eu falo sempre do saúde visionária. Você quer ser um profissional da área da saúde de alta performance? Seja o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo da família. Porque alta performance tem a ver com o marketing offline também. Agora eu estou indo para outra vertente do nosso papo. É uma sucessão de coisas que você deve fazer para você ter alta performance. E aí nosso podcast também é voltado, nosso bate-papo do Saúde Visionária é voltado para performance. Carreira e performance. Mas você vê o que a gente sente na área da saúde. Que eu sempre falo assim para um profissional da área da saúde, falo, o seu paciente tem o seu telefone? Seu celular? Cara, essa é uma pergunta que gera pancadaria. Ao meu ponto de vista, ou você tem uma gerente punk, ou uma secretária punk que ela te filtra e vem na hora para você, mas a maioria dos pacientes hoje se sentem muito mais acolhidos se eles têm o seu celular. E eu sempre falo, quantas pessoas me ligam no final de semana? Se não é para falar de um vinho, para falar do jogo, de alguma coisa, às vezes quando me chamam para isso. Não me chamam para falar de problema. Obviamente tem as exceções. Mas assim, você não acha também que o profissional da área da saúde, não só do lado humano, ali, o performático dele é ser o médico da família, que nem antigamente? Será que não tem que voltar 2 casas para ter performance? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Vários pacientes meus, de modo orgânico, assim, né, de modo natural, fazem grupos de WhatsApp, por exemplo, pai, mãe e médico, né, e eu. E eu levo isso numa boa. Mas a sua vida fica insana e tal. Cara, não fica. Não fica, porque se você consegue dar atenção para a família e ela se sente segura, isso é um valor inestimável, eu acho, na relação médico-paciente-família. Olha só o que aconteceu ontem. Eu estava com uma família que eu já acompanho há cerca de 10 anos. Eles têm um filho autista. E no final ali a gente estava se despedindo, né? Despedir do pai, despedir da mãe, despedir do menino. Ele virou para mim e falou assim, tchau, Dr. Gui, eu te amo. Ele ainda falou, te amo você. Cara, para quem lida com autismo, vai entender o que eu estou dizendo. Um paciente que você cuida com autismo
virar para você e falar eu te amo, É sensacional, é né, sensacional, é sensacional. Entendeu? Então você vincula com a família de uma tal forma que, na minha opinião, é a transcendência que a medicina sente falta. E se a gente não tomar cuidado, com base em todos esses avanços tecnológicos, o médico vai ficar sem papel. Não, é interessante como eu te conheci, né? Você vê a história do Gui, gente, veio através de um outro amigo nosso, que tem um filho com transtorno, que é o Paulo Valério, nosso amigo, que ama o Dr. Guilherme de Abreu. Já virou amigo, me apresentou, cara, precisa ver os projetos dele, assim, eu fiquei encantado. Mas tem muito a ver com o que ele está falando, porque depois de anos tratando do filho, do Paulo Valério, né? Que ele é um amor de pessoa, o filho dele é incrível. João é uma figuraça. Você vê, tem aquele lado humano que vem junto com você. Então, você vê que interessante, né? Aí é o marketing do boca a boca. Aí eu venho sempre puxando também a historinha. O marketing do boca a boca. Falou? Eu já te indico. E assim a coisa, nós temos uma cadeia, né, de processo que vai andando para você ter alta performance. Agora, me fala um pouquinho, porque esse lado humano, uma pessoa que cuida realmente da área da saúde, principalmente com um transtorno, que é muito mais delicado, é um prazo longo de cuidado, é um processo longo de resultado. Você montou um projeto. Me fala um pouco desse projeto. É um projeto social que você fez em 2019? É um projeto social 100% filantrópico. Como é que chama? Chama Dia do Bem. Dia do Bem. Né? Qual o fundamento dele? O Dia do Bem, ele nasceu da seguinte forma. Na época, eu ainda dava plantão na Santa Casa, na UTI mista da Santa Casa. Né? Então tem algumas UTIs que são exclusivamente pediátricas, algumas UTIs são exclusivamente neonatais e algumas UTIs Brasil afora são consideradas UTIs mistas. Então tem os dois tipos de público, né, digamos assim. E eu estava acompanhando um menino lá. Esse menino ficou internado dentro de uma UTI, Bernal, 1 ano. De verdade. Ele nasceu no hospital e infelizmente faleceu no hospital 1 ano depois. E essa história foi uma daquelas histórias que me marcaram muito na minha carreira, me transformaram em quem eu sou, né? E o que aconteceu? Esse menino tinha uma doença rara e ele caiu ali numa espécie de limbo. Estava num hospital público, recebendo tudo o que precisava receber, mas o lugar dele não é dentro do hospital, o lugar dele é na casa dele. Só que para sair da UTI, ele precisava ter um recurso tecnológico que não estava disponível para ele levar para casa. E nessa época, tanto do ponto de vista de diagnóstico, né, porque foi uma batalha para eu conseguir fechar o diagnóstico dele. Ele tem uma síndrome rara que desliga o centro respiratório quando o bebê dorme. Então, acordado, ele é uma criança... Tem que ter ventilação mecânica. Tem que ter ventilação. Né, acordado é uma criança de desenvolvimento típico, dormindo ele é uma criança que não respira. Então, assim... Esse paciente me marcou muito, né? E eu... Bem complexo, hein? É complexo. E eu tive que me desdobrar para conseguir fechar diagnóstico, porque isso envolve teste genético, testes laboratoriais que muitos hospitais não têm. Então você tem que realmente criar uma rede de apoio para conseguir fechar diagnóstico. Depois que você fechou o diagnóstico, você tem que criar uma outra rede de apoio para tentar levar o recurso tecnológico que aquela criança precisava para ir para casa dela. Né, para deixar de ser um morador de hospital e ser uma criança. E infelizmente a gente não conseguiu nessa época, né, o recurso necessário e esse menino faleceu. O que aconteceu na época? Né? Eu fiquei pensando, falei, poxa, o que a gente pode fazer para levar esses diagnósticos complexos de transtorno de desenvolvimento que envolve equipes interdisciplinares para as crianças que realmente precisam. Né? Porque a história natural desses pacientes é ficar pelo menos uns 3 a 4 anos circulando no setor de saúde como um todo, à espera de alguém que feche aquele diagnóstico. Né? Lembrando que a gente está trabalhando com doenças raras. Muitos profissionais da área da saúde passam uma carreira inteira sem ver esses casos. Então é natural que eles fiquem circulando dentro de uma rede de saúde sem conseguir fechar diagnóstico. E aí surgiu o Dia do Bem.
Então a gente é um serviço de interdisciplinaridade, que a gente vai para vários municípios. A última edição antes da pandemia que nós fizemos foi em Minas Gerais. E a gente leva dois tipos de serviço, digamos assim, gratuito. Um primeiro dia que a gente faz um ciclo de palestras dos profissionais da minha equipe para familiares, pais, mães, profissionais da área da saúde daquela região que queiram aprender com a gente, trocar experiências de como manejar pacientes complexos. E o segundo dia é um mutirão de atendimento diagnóstico. Então a gente seleciona as crianças que têm atraso de desenvolvimento na região, convoca o número que a gente tem capacidade para atender naquele dia, que gira em torno de 20 a 25 crianças em um único dia, e faz todo o atendimento interdisciplinar em regime de mutirão. Então, eu sou o triador, então o paciente chega para mim, eu tiro a história, né, eu converso com a família, entendo aquele caso, não faço nada sozinho, então eu preciso da minha equipe trabalhando junto comigo, direciono para os especialistas de cada área terapêutica aqueles que eu entendo que precisam participar daquele diagnóstico. Se não precisar, eu não mando, obviamente, né, a gente otimiza o atendimento à criança. E no final do dia, essa família sai de lá com todo o arsenal necessário para fazer o diagnóstico e todo o arsenal necessário para fazer a terapia, né? Então, a gente já atendeu nesse processo dezenas de crianças, já acolheu centenas de famílias e profissionais e agora nós estamos tocando o projeto nessa era pós-pandemia. Estamos renascendo nesse projeto bastante. Muito bom, cara. Muito bom falar com você sobre performance. Muito bom falar com você sobre a carreira. A ideia do Saúde Visionária, desse nosso bate-papo, é justamente mostrar a vida. Como a gente consegue ter uma performance, mas principalmente falar sobre a vida de um profissional da área da saúde. Você vê que tantas vertentes, né? Que você vem com vertentes na sua vida. Muito amor no coração para poder realmente cuidar desses pacientes mais especiais. E, como eu sempre falo, e eu peço para o meu convidado, queria que você deixasse uma mensagem de performance, de alta performance, de felicidade. Como a pessoa deve lidar com a carreira dela na área da saúde? Bom, eu acho que a melhor forma de lidar com a carreira na área da saúde é com a humanização, o processo de humanização. Você se transforma na hora que você entende que você é um ser humano e que as pessoas com que você lida no seu dia a dia também são seres humanos, com todas as virtudes, vaidades, problemas, crises. Nós todos temos tudo isso, né? Nós todos temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. E na hora que você humaniza o seu atendimento, né, o seu modo de ver a vida, você humaniza a sua carreira. E aí você começa a realmente entender o seu papel dentro de uma história muito maior do que você ou eu. Isso, para mim, é transcendental. É você entender a tua carreira não como uma coisa a ser construída para o seu próprio prazer ou desenvolvimento, né? Mas a serviço de alguma coisa, de alguma causa. Você atribui propósito àquilo que você faz. E esse propósito só nasce, na minha opinião, a partir de uma visão humanística do que você faz. No nosso caso, lidando com saúde, é lidar com pacientes de uma forma humanizada. Isso, para mim, é a base de tudo. E não parar nunca de crescer, né? Não ter medo de desafios, né? Porque fazer transições de carreira não é fácil. Você realmente precisa se dedicar, aprender todo um universo de coisas, né? Eu já mudei de carreira umas 2 vezes nos últimos anos. Então você aprende a fazer isso de uma forma mais coerente, né? Mais segura, mas tudo isso precisa de muita dedicação. É isso aí. Bom, meu amigo Dr. Guilherme de Abreu, neonatologista, pediatra, humano, ser humano, médico, amigo. Eu quero te agradecer a presença no nosso Saúde Visionária, falando um pouco da sua vida, principalmente da sua carreira. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, muitas vão se identificar. E essa é a ideia da Saúde Visionária, trazer a diversidade dentro da área da saúde, desde o mais empreendedor ao menos empreendedor, porém, as histórias de vida fazem a diferença. É a nossa novela da nossa vida real na área da saúde.
obrigado pela presença. Obrigado por você ter esse tempo disponível pra gente. Eu tenho certeza que vai agregar muito na galera que está assistindo a gente agora. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme bater esse papo contigo. Obrigado. Galera que está acompanhando o Saúde Visionária, as mídias sociais, as redes sociais do Dr. Guilherme, a gente vai colocar aqui nos cards aí para vocês, tá? Na descrição. E sigam ele, que a história dele é incrível. Por falar em performance, em alta performance, em humanização, em amor pela profissão. É isso que a gente deseja no Saúde Visionária. Obrigado a todos. Até o próximo episódio com alta performance do Saúde Visionária. Valeu. Fé, foco, força e amor. Até a próxima. Valeu, tchau.